Gênesis capítulo 35, vamos ler juntos todo o capítulo, são 29 versículos, nós temos muito pouco tempo. Eu confesso aos irmãos que é muito difícil pregar em 40 minutos, 44 minutos, 45 minutos, que seja, um capítulo inteiro da Bíblia. Aliás, é impossível, pelo menos para mim é impossível. Eu precisaria aí, pastor, de umas 3 horas, mas eu não tenho 3 horas. Então nós vamos fazer um en passant por Gênesis 35. A gente tem 2 formas de estudar a Bíblia, 2 formas. A gente pode, ao ler um texto bíblico, a gente pode fazer um estudo panorâmico, como se eu estivesse num helicóptero. Eu estou olhando... Eu estava indo para Manaus, então eu vi assim, eu tive uma vista panorâmica do Amazonas ali, quando eu estava descendo de avião. Então a gente pode estudar a palavra de Deus através de um estudo panorâmico, vamos ver de longe e ter uma ideia do capítulo, Gênesis 35, ou a gente também pode estudar de forma detalhada, como que andando a pé numa cidade, e olhando todos os detalhes e tirando cada lição de cada letrinha, de cada palavra, de cada verbo, de cada intenção do autor ao escrever o texto. Talvez olhando com uma lupa. Hoje nós não faremos o estudo de Gênesis 35 assim. Olharemos de forma panorâmica. Gênesis 35, versículo 1 diz assim: Disse Deus a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamado Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Versículo 8. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo, multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e, depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado, e com ele derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu o filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Só um adendo aqui, irmãos. Benoni significa filho da minha dor, filho da minha aflição. Jacó não se conformou com esse nome e deu o nome de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, do meu trabalho, do meu labor.
Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além do norte de Éden. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Rúben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Versículo 27. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Criate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias de Isaque foram 180 anos. E após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, e aqui está a Tua palavra, Pai. Fala conosco esta manhã. Purifica o meu coração, purifica os meus lábios, a minha mente, os meus pensamentos, porque eu não sou digno de estar aqui para pronunciar a Tua palavra. Eu não sou digno, Pai, mas o Senhor me colocou aqui neste lugar. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, para entender a Tua palavra, e que possamos guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Fala conosco, Senhor, esta manhã. Fala conosco, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, como eu falei para vocês, a gente não vai conseguir detalhar Gênesis 35, é um texto relativamente longo, 29 versículos, mas a gente precisa e não pode perder de vista de tudo que a gente tem estudado, da série que tem sido feita aqui, do estudo de Gênesis, dos patriarcas, uma ideia que é central no livro de Gênesis. O livro de Gênesis trata da história que ele é de interesse a todos nós. Isso aqui não é apenas uma contação de histórias. A gente não está aqui só estudando para saber quem foi Abraão, quem foi Isaac, Isaac casou com quem, teve quantos filhos, com quantos anos morreu Isaac, com quantos anos morreu Abraão. Isso tudo é bem legal, mas essa não é a mensagem central de Gênesis. Gênesis não foi escrito por Moisés para dizer ou para apenas registrar a história dos seus patriarcas. Não. A ideia central de Gênesis, e a gente não pode perder de vista quando a gente começa a estudar Gênesis, é que Gênesis trata da história da redenção da humanidade. E por que eu estou falando isso? Porque através de um povo que Deus escolheu e que Deus constituiu, que veio através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E como essas famílias da terra seriam abençoadas? Através da vinda, do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, toda vez que a gente abrir a Bíblia em Gênesis para ler a história dos patriarcas, a gente precisa ter isso em mente. Por que Deus trabalhou com Abraão? Por que Deus trabalhou na vida de Isaac? Por que Deus trabalhou na vida de Jacó? Porque mais tarde, muitos anos mais tarde, 3.000 anos mais tarde, viria Jesus, descendente de Judá, o leão da tribo de Judá. Temos que ler Gênesis sobre esta perspectiva. Voltou. Vocês devem ter percebido que Gênesis 35 é um capítulo de transição. É um capítulo de transição entre gerações. Perceba, por exemplo, Gênesis capítulo 35, 27. Fala assim:
Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, Criate Arba, onde peregrinaram Abraão e Isaac. O versículo 28 fala assim: os dias de Isaac foram 180 anos, e após uma longa velhice, Isaac morreu. Se vocês deram uma olhada rápida em Gênesis 35, vocês vão perceber que Gênesis 35 fala de muitas mortes. Nós percebemos aqui rapidamente, e nós vamos detalhar um pouquinho isso na nossa palestra de hoje, nós percebemos que Gênesis 35 fala pelo menos de 3 mortes. Morreu Isaac, o pai de Jacó. Morreu, quem mais? Raquel, a esposa amada de Jacó. E morreu uma tal de Débora, que até então ninguém sabia quem era essa Débora. E nós vamos explicar qual foi a intenção de Moisés colocar Débora aqui em Gênesis 35. Então, Gênesis 35 é um capítulo de transição. Uns morrem, outros nascem, e uma nova etapa na vida de Jacó se inicia. Se eu tivesse que dar um título para essa pregação de hoje, eu diria assim. O título seria assim, eu anotei: de uma Toledot a outra, Deus cumpre o seu plano de salvação. Eu vou repetir. De uma Toledot a outra, Deus cumpre o seu plano de redenção. O que é Toledot? É uma pergunta interessante. Toledot é um termo hebraico que significa descendência, geração. Uma geração veio, uma geração se foi, mas de geração em geração, Deus cumpre o seu plano de redenção. Estou parecendo o Saião, né? De geração em geração, estou rimando, Deus cumpre o seu plano de redenção. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 36, versículo 1. O que fala? Abra a Bíblia de vocês, vire a página de vocês. Versículo 1 do Gênesis 36. São estes os Toledot de Esaú. São estes os Toledot de Esaú. E durante várias passagens bíblicas, você percebe Moisés relatando: estes foram os descendentes de fulano de tal. De fulano de tal vieram os descendentes. A geração de fulano de tal foi tal. De Toledot em Toledot, o Senhor cumpre o seu plano de redenção. Mas a gente não precisa entrar em Gênesis 35 para já ter uma lição muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Basta a gente transicionar de Gênesis 34 para Gênesis 35. Por que eu estou falando isso? O que aconteceu em Gênesis 34? Virem suas Bíblias. Passe a página, uma página para trás. O que aconteceu em Gênesis 34? Gênesis 34, eu ousaria dizer que é um dos capítulos mais sangrentos de Gênesis. Aconteceu algo terrível, horrível, horrendo, macabro. Uma história digna de, talvez, da Atena ou qualquer outra desses telejornais. Diná havia sido deflorada, rapidamente falando, havia sido violentada pelo príncipe de Siquém, que tinha o mesmo nome, Siquém, e ele se apaixonou por ela. E nessa história horrível, que a gente não vai ter tempo de detalhar aqui, resumindo a história, Jacó, que foi omisso mais uma vez nessa história, nesse texto, fez um acordo juntamente com seus filhos, com o rei de Siquém, Amã, e seu filho. E o acordo era o seguinte: tudo bem, nós vamos aceitar o acordo, você vai se casar com a nossa irmã, nós vamos habitar aqui com vocês, nós vamos nos dar em casamento, mas só tem uma condição: nós somos do povo de Deus, nós somos do povo de Yahweh. Yahweh exige que a gente se circuncide. Então todos vocês precisam se circuncidar. E assim foi feito. Mas diz a história que eles estavam
com malícia ao propor isto para o povo de Siquém. E ao terceiro dia, quando o povo estava sentindo mais dor, os guerreiros de Siquém estavam na cama com dor, os filhos de Jacó invadiram a cidade, mataram todos à espada e levaram os seus despojos. Que história horrível! Mas tem uma coisa muito interessante quando a gente transiciona Gênesis 34 para Gênesis 35. Cadê Deus em Gênesis 34? Onde está Deus em Gênesis 34? Deus não pronuncia uma só palavra em Gênesis 34. Deus permanece em silêncio, mesmo diante de uma matança terrível. Por quê? Aí nós aprendemos, irmãos, uma lição importantíssima, que eu chamei de teologia do silêncio. Porque muitas vezes o Senhor se cala diante do sofrimento. Por quê? Quantas pessoas já fizeram essa pergunta? Quantas pessoas? Porque muitas vezes o Senhor se cala diante das injustiças. Porque muitas vezes o Senhor se cala diante do pecado. E muitas vezes nós falamos, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quantas vezes Davi falou, escuta-me, ó Deus. Jó capítulo 23, versículo 1 a 3, eu anotei aqui para os irmãos para a gente não perder tempo, se os irmãos quiserem anotar, podem anotar. Jó 23, 1 a 3 diz assim, então Jó falou novamente, minha queixa hoje ainda é amarga. Eu estou lendo na versão NVT. E me esforço para não gemer. Olha o versículo 3. Se ao menos eu soubesse onde encontrar Deus. Se ao menos eu soubesse, eu iria ao seu tribunal. Jó estava sentindo só. Por quê? Porque Deus estava em silêncio. Salmo capítulo 22, versículo 1 a 2 diz, meu Deus, por que me abandonaste? É um versículo tão conhecido, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos de socorro? Por todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas tu não respondes, falou o salmista. Todas as noites levanto a voz, mas eu não encontro alívio. Porque Deus muitas vezes se cala. Salmo capítulo 13, versículo 1 diz, até quando, Senhor, até quando te esquecerás de mim? Será para sempre assim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3, quando o povo estava imerso no pecado, tal como Siquém aqui, na história de Siquém, quando o clã de Jacó pecou contra Deus, o povo estava imerso no pecado. E Abacuque não entendia porque Deus não fazia nada em relação àquilo. Olha a frase de Abacuque 1, 2 e 3. Até quando, Senhor, eu terei de pedir socorro? Socorro! Tu, porém, não me ouves. Eu clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Eu terei diversas maldades para sempre. Por que eu preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Teologia do silêncio. Eu não sei todas as respostas. E eu tenho certeza que ninguém sabe. E eu acredito que muitas vezes, muitas respostas, Deus não nos dá intencionalmente. Mas o que eu sei é que o silêncio de Deus é pedagógico.
O que eu sei é que no silêncio, Deus nos ensina sobre a sua soberania. E Ele responde quando Ele quiser e como Ele quiser e o que Ele quiser. Nós precisamos aceitar isso e louvá-lo. Isso significa, meus irmãos, amadurecimento espiritual, crescimento espiritual. Muitas vezes Deus não vai nos responder, como não respondeu para Jacó aqui. Perceba o que está escrito em Gênesis capítulo 34, no versículo 30. Diz assim: então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e eu serei destruído, eu e a minha casa. Jacó estava desesperado, amedrontado, mas Deus não respondeu. Uma outra lição que nós temos nessa mensagem, nesse texto, é que existe uma indissolúvel tensão entre os erros do homem e os planos de Deus. Eu já falei isso na outra mensagem que eu estive aqui. Existe uma indissolúvel tensão entre os erros do homem e os planos de Deus. Todos os dias nós quebramos a cara na parede, batemos a cara na parede. Nós pecamos contra Deus. Deus prometeu para Sara: Sara, você vai ter um filho. E desse seu filho, eu farei de vocês uma grande nação. Mas Sara era estéril. Sara estava ficando velha. Certamente estava adoecendo. Aí Sara falou assim: vou dar uma ajudinha para Deus. Arranjou uma mulher mais nova, fértil, para ter relações com seu marido. Jacó queria a bênção da primogenitura. Isaac sabia que Jacó seria o abençoado. O oráculo já havia sido dado lá atrás, quando Rebeca, grávida, e com os dois meninos brigando na barriga, e ele consultou a Deus, diz a palavra de Deus que Rebeca consultou a Deus e falou: Senhor, por que isso acontece no meu ventre? Deus respondeu para Rebeca e para Isaac: o mais novo servirá ao mais velho. Mas apesar da promessa, e eles sabiam da promessa, Jacó resolveu, juntamente com a sua mãe, Rebeca, de forma odilosa, maliciosa, esperta, dar um jeitinho. Não, vamos enganar aqui o pai de vocês. Há uma indissolúvel tensão entre erros do homem e os planos de Deus. 2 Samuel capítulo 11, Davi mata Urias, que era marido de quem? Batseba. Um homicídio horrível. Davi, logo você, Davi, um homem segundo o coração de Deus, matou o marido para ficar com a mulher. Mas Salmo 132:11, Deus promete a Davi o quê? Um reino eterno. A despeito da mancada de Davi, Deus promete a Davi um reino eterno. Judá, e o que dizer de Judá? Mais para frente, lá em Gênesis 37, talvez nós estudemos, Judá se prostitui com a sua antiga nora Tamar. Que horrível! Mas foi através de Judá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que veio o nosso Salvador, Jesus, o leão da tribo de Judá. Há uma indissolúvel tensão entre erros do homem e plano de Deus. E sempre vai ser assim. Nós vamos errar, nós vamos bater a cabeça, mas Deus vai corrigir, porque os seus planos precisam ser cumpridos. Mas vamos para Gênesis 35 de verdade agora. Vamos sair dessa parte introdutória. Vamos para Gênesis 35 de verdade.
De cara nós vemos, meus irmãos, em Gênesis 35, que Deus vai lembrar a Jacó as bênçãos para ele e para a sua descendência. Veja o que está em Gênesis 35, versículo 1. O que está escrito aí em Gênesis 35, 1? Levante-se e vá para Betel. O que aconteceu em Betel? Volte a Bíblia de vocês aqui, as páginas da Bíblia de vocês, para Gênesis 28. O que aconteceu em Betel? Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, amedrontado, Deus falou com Jacó. Versículo 10 do capítulo 28 diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou aí mesmo para dormir. E sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e assim por diante. Deus fez uma aliança com Jacó em Gênesis 28. Então, quando Deus fala em Gênesis 35, 1 para Jacó: Jacó, levanta e vai para Betel. Quando Moisés registra esse fato, Jacó, levante-se e vá para Betel, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, lembra do que eu fiz com você? Lembra da promessa? Lembra que eu te abençoei? E não apenas isso. Veja o que está escrito no versículo 9 e 10 de Gênesis 35. Localize aí, Gênesis 35, versículos 9 e 10. No versículo 1, Deus fala assim: levante-se e vá para Betel. Como se Deus estivesse lembrando a Jacó: lembra, Jacó, do que eu fiz em Betel por você? Por que você está com medo? Por que você está amedrontado? Versículos 9 e 10 está escrito assim: depois que Jacó havia retornado de Padã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. O que aconteceu quando Jacó estava saindo da terra do seu sogro em Padã? Está lá em Gênesis 32, 22 a 30. Volte um pouquinho à Bíblia de vocês, meus irmãos. Volte um pouquinho à Bíblia de vocês, rapidamente, para a gente não perder tempo. Gênesis 32, 22 a 30. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. O que aconteceu aqui em Peniel, no val de Jaboque? Deus novamente abençoa Jacó. Isso nos traz uma lição muito importante. Moisés não deixou isso aqui registrado só por registrar. A intenção de Moisés a deixar registrado isso aqui foi dizer que quando nós estamos angustiados, quando eu e você estamos angustiados, assim como Jacó estava, e com medo, e sem saber o que vai acontecer, aterrorizados, o Senhor nos lembra de todas as bênçãos que Ele já nos concedeu. Quantas vezes Deus não fez isso na sua palavra? Isaías capítulo 43, versículos 1 e 3 diz assim: mas agora, ó Jacó, e Jacó aí refere-se a Israel, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Deus. Olha o que está escrito aqui: dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Seba. O que é que Deus está fazendo aqui com Israel? Está relembrando de todas as bênçãos que Deus já tinha concedido para o povo. E muitas vezes,
nós nos amedrontamos, nós nos desesperamos diante das aflições, que não são poucas, não. Jacó tinha motivo para estar com medo? Claro que sim. Jacó era um clã pequeno. Tinham muitos povos ali. O que iria acontecer se Jacó não tivesse a proteção de Deus ali? Eles seriam esmagados, mortos, e com justiça. E Deus, ao responder para Jacó, apenas em Gênesis 35, ele faz lembrar a Jacó todas as bênçãos que Deus já tinha dado. Isso me lembra um hino muito lindo, que marcou muito a minha história e da minha esposa. Se da vida as vagas procelosas são ondas difíceis. Se com desalento julgas tudo vão. Quem não conhece essa música? 329, canto cristão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Pode cantar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Deus nos lembra uma a uma as suas bênçãos. Quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Com as muitas bênçãos não duvidarás. E a canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que o tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você está triste? Está com medo? Está desesperado? Olha quantas bênçãos Deus já te deu. Conta uma a uma. Uma a uma. Mas nós aprendemos outras lições em Gênesis 35 e precisamos continuar. Precisamos terminar. Não podemos parar nas bênçãos. Gênesis 35, como eu havia falado para vocês, é um capítulo de transição que mostra pelo menos 3 sepultamentos. Veja o que está escrito em Gênesis 35, capítulo 8. Diz assim: Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Quem foi Débora? Bom, eu sei pelo texto que ela foi ama de Rebeca. Mas até então a gente nunca tinha ouvido falar sobre Rebeca, sobre Débora. Por que Moisés, vocês já pararam para perguntar, por que Moisés colocou esta informação aqui? Será que foi por colocar? Ah, não, lembrei de Débora. Débora foi ama de Rebeca. Vou colocar aqui. Ou teve alguma intenção? Lógico que movido pelo Espírito Santo de Deus. A primeira vez que a gente ouve falar em Débora, embora o seu nome não esteja escrito, está lá atrás. Volta a Bíblia de vocês um pouquinho. Gênesis 24, versículo 59. Rapidinho. Gênesis 24, versículo 59. Está escrito assim, Gênesis 24, 59. Quando, isso aconteceu quando Isaac
o servo de Abraão estava procurando uma esposa para Isaac. Versículo 59 diz assim: então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama. Quem era essa ama aqui? Débora. É fácil de entender isso. Era Débora. E muito provavelmente, é muito possível que esta mulher, que veio de Padã Arã, que era ama de Rebeca, ajudou a criar Jacó, que era gêmeo, talvez Esaú também, e tenha sido enviada por Rebeca para Jacó. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 27, versículo 43 e 45. Rapidamente. Gênesis 27 é uma informação importante. Gênesis 27, versículos 43 a 45. Diz assim, ó: agora, pois, meu filho, isso aí aconteceu quando Jacó foi mandado para Padã Arã, para fugir da fúria de Esaú. Diz assim: agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, agora preste atenção no texto. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Muito provavelmente esse alguém foi a própria Débora. E agora Débora morava com Jacó. Morava no clã de Jacó. E Débora morreu. A pergunta é: por que Moisés descreveu a morte de Débora? Qual era o objetivo de Moisés descrever a morte de Débora? Bom, até aqui eu não sei responder para vocês isso. Mas a gente percebe um outro sepultamento, um segundo sepultamento em Gênesis 35, versículo 16 a 19 de Gênesis 35. Diz assim: partiram de Betel e havia ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, e Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. E o versículo 18 fala o quê? Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Raquel morreu, a esposa amada de Jacó. Aqui Moisés não descreve a morte de Lia, Moisés não descreve a morte de quem mais? De Rebeca, da própria Rebeca. Mas Moisés descreve a morte de Raquel, a esposa amada. Aí a pergunta continua: por que Moisés descreve a morte de Raquel, que veio de Padã Arã? Aí nós percebemos um terceiro sepultamento. Onde é que está o terceiro sepultamento? Vamos ver se os irmãos estão atentos. Versículos 27 a 29, a morte de Isaac. Versículo 28 fala, aliás, versículo 29 fala: após uma longa velhice, Isaac expirou e morreu. Quando nós vemos o texto por inteiro, lembra que eu falei da visão panorâmica? Quando nós olhamos o texto por inteiro e vemos a descrição de cada uma dessas mortes, nós percebemos que Moisés teve uma intencionalidade aqui. O que Moisés quis dizer? Qual foi a mensagem que Moisés quis passar? Lembre-se que quando Moisés escreveu esse texto, ele escreveu para o seu povo. Ele escreveu a história dos patriarcas para o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel. Que lição ele queria passar? Sabe que lição ele queria passar? Moisés queria dizer assim, preste atenção no que eu estou escrevendo. A morte de Débora, que era ama de Rebeca, que veio de Padã Arã, e a morte de Raquel, filho de Labão, que veio de Padã Arã, representam o fim de um ciclo. É passado. E o início de uma nova vida, a vida de Jacó, o Israel do Adonai Yahweh. É isso que Moisés quer dizer. Preste atenção, Jacó. Você não mais pertence a Padã Arã.
Padã Arã é passado para você. Sua ama que te criou, Débora, que veio de Padã Arã, morreu. Se foi. Raquel, a sua grande amada esposa, morreu. Se foi. Padã Arã é passado. Esqueça Padã Arã e seus deuses. Agora eu tenho um novo plano para você. Um novo ciclo para você. Era uma reafirmação de Deus para Jacó, de que ele teria uma nova vida, um novo ciclo, uma nova, o quê? Toledot. Da mesma forma, com a morte de Isaac, Jacó seria o novo herdeiro da bênção. Era uma reafirmação de que Jacó agora era o novo patriarca. Que o compromisso de Deus agora não era mais com Padã Arã, não era com Débora, não era com Lia, não era com Raquel, era com Jacó, o Israel. E isso nos traz uma outra lição, meus irmãos. Eu estou caminhando para o final. Isso nos traz uma outra lição. E a lição é: Deus, preste atenção no que eu vou falar agora para vocês. Pode ser forte isso que eu vou falar, mas está na Bíblia. É bíblico isso que eu vou falar. Deus levanta e derruba gerações para que seus propósitos sejam cumpridos. Deus levanta e derruba gerações para que seus propósitos sejam cumpridos. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. É uma passagem maravilhosa. Maravilhosa. Diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Paulo falando. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. E aí Paulo pergunta, é uma pergunta retórica, tá? Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Quem? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Por que é importante a gente entender isso? Por que eu estou frisando tanto nisso? Porque saber que Deus levanta gerações e derruba gerações para que os propósitos, seus propósitos sejam cumpridos, nos traz segurança. Deus não vai falhar. Não importa quem vai se levantar. Isso nos traz segurança. Porque Deus vai cumprir a sua promessa, nós podemos manter firme a nossa esperança. A gente fala tanto de esperança, né? Esperança, esperança, esperança. Esperança é uma palavra muito comum na boca dos cristãos, das igrejas. Mas qual é esta esperança? Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 7. 1 Pedro 1, 3 a 7. Diz assim, olha, preste atenção. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a sua grande misericórdia, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos, o que está escrito aí? Uma viva esperança. Se puder postar aí, 1 Pedro 1, 3 a 7. Meus irmãos que não abriram, acompanhar. 1 Pedro 1, 3 a 7. Na NVT. Agora temos... O que está escrito? Uma viva esperança. O que está escrito, meus irmãos? Uma viva? Isso, quero ver se os irmãos estão acordados. Uma viva esperança. Mas a pergunta continua. Que esperança é esta? Pedro ainda não respondeu. Olha o que ele fala. E uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Certo. Mas a pergunta continua. Que esperança é essa? Pedro continua. Por meio da fé de vocês, Deus
os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação. Bom, essa esperança parece que é salvadora, mas Pedro ainda não respondeu que esperança é essa. Pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Agora preste atenção no final do texto. Isto resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo vai voltar. Amém? Jesus Cristo vai voltar. Não importa o que está acontecendo. Não importa os terremotos, não importam as guerras, não importa as gerações que se levantam contra Deus. Mantemos firme a nossa esperança, que um dia Cristo voltará como Rei em glória, e todo joelho se dobrará. Aleluia por isso. Mas Moisés descreve um quarto sepultamento aí. Vocês perceberam no texto? Existe um quarto sepultamento. Quem sabe qual é esse quarto sepultamento? Moisés descreve um quarto sepultamento. Olha o que está escrito nos versículos 2 a 4 de Gênesis 35. 2 a 4. Diz assim: Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4. Então dera Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu. Essa palavrinha aqui, escondeu, no hebraico, significa tamã, que significa sepultar, enterrar. Ou seja, o enterro dos deuses de Padã Arã. Lembra quando Jacó saiu da casa de Padã Arã com as suas esposas? Lembra o que está escrito lá no texto? Rebeca, Raquel leva com ela os deuses de seu pai, junto com ela. Lembra o que aconteceu em Siquém, em Gênesis 34? Os filhos de Jacó mataram todos os homens e levaram da cidade de Siquém os espólios. Todos, deuses, mulheres. E agora, Deus está mandando Jacó sepultar. Sepulte os seus deuses. Por quê? Porque era o início de uma nova Toledote. Isso nos lembra a oração mais importante de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cante comigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Fale comigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa: ouve Israel. Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Cantem comigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Sabe o que isso nos ensina, meus queridos? Nós precisamos enterrar
o nosso velho homem e recomeçar. Sabe aqueles vícios que nós temos? Você precisa enterrar. Sabe aqueles pecados de estimação que só você e Deus conhecem? E você alisa esse pecadinho todos os dias. Você precisa enterrar. Sabe as palavras torpes que muitas vezes a gente gosta de falar fora da igreja? Você precisa enterrar. Sabe as piadas sujas que muitas vezes a gente fala com os nossos amigos? Você precisa enterrar. Precisamos enterrar os deuses dos nossos corações. Assim como Jacó enterrou os deuses do seu passado. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim: não estou dizendo, Paulo falando, que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Não estou dizendo isso. Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para o qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei ainda, mas eu concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. Precisamos concentrar todos os nossos esforços para esquecer o passado. Esqueça seu passado. Não olhe para trás. Esqueça o seu velho homem. Esqueça seus hábitos errados, mundanos, seus vícios. Enterre isso. É o que Moisés está falando nesse texto. Moisés descreve também o nascimento de uma criança. Estou acabando. Qual foi a criança que nasceu? Benjamim. Mas se vocês separarem no texto, logo embaixo, Moisés descreve uma coisa terrível que aconteceu. O que aconteceu lá embaixo? Versículo 22. Depois da morte de Raquel, o que aconteceu? Versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rúben foi e fez o quê? Se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. De forma intencional, Moisés coloca aqui duas imagens. A imagem do nascimento de uma criança, mesmo que com a morte da sua mãe, mas era uma alegria. Tanto que Jacó mudou o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha mão direita. Criança representa na Bíblia sempre esperança, alegria, uma nova vida. Mas ao lado do nascimento de uma criança, Moisés descreve um ato terrível de Rúben. Rúben se deitou com uma das mulheres de seu pai, Jacó. Não sabemos os detalhes desse acontecimento, mas isto foi mal aos olhos de Deus. E Rúben pagou por isso. Por que Deus faz assim? Por que Deus permite que coisas boas aconteçam em nossas vidas, mas também que coisas ruins aconteçam em nossas vidas? Por quê? Novamente a pergunta vem. Por que Deus permite que coisas boas aconteçam nas nossas vidas, mas também coisas ruins, doenças e muitas outras coisas? Por quê? Sabe por quê? Eu não sei. Eu não sei. Precisamos amadurecer, crescer. E o fato de nós não sabermos a resposta não quer dizer que Deus não está conosco. Cresçamos, meus irmãos. Amadureçamos. Lamentações 3, 37 a 40 diz: quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Quem? Novamente, uma pergunta retórica. Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Falou o escritor. Acaso o Altíssimo
não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos próprios pecados? Por quê? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Por último, e já fechando, pegando o link desta pergunta, se vocês observarem Gênesis 35, versículo 1, o que Deus responde em Gênesis 35, versículo 1? Deus responde assim: levante-se e vá para Betel. Deus não falou nada sobre o que aconteceu em Siquém. Perceberam isso? Deus poderia chegar para Jacó e falar assim: Jacó, senta aqui comigo. Agora vamos conversar sobre o que aconteceu em Siquém. Não gostei do que vocês fizeram. Foi muito feio. Sabe quando a gente chama o nosso filho? Senta aqui. Isso que você fez foi feio. Está errado. Vamos conversar sobre isso. Deus fez isso com Jacó? Não. Deus não falou nada sobre o que tem acontecido em Siquém. Mas ao invés disso, e mesmo diante do amedrontamento de Jacó, com medo das consequências, Deus deu outra ordem para Jacó. Jacó, levanta. Isso nos traz uma última lição, e muito preciosa para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Muitas vezes nós pecamos contra Deus, e sabemos disso. Somos pessoas inteligentes. Nós conhecemos a Bíblia. Nós pecamos contra Deus e nos sentimos tristes. E às vezes essa tristeza toma conta do nosso coração de uma forma tão grande que nós ficamos paralisados. Nos sentimos incapazes, sujos. Somos derrubados, destruídos. Ficamos no chão. Achamos que nunca vamos conseguir. Eu lembro dos dias que os meus filhos, minha filha, falava assim, chorando: eu não vou para o céu, papai. Por quê, filha? Porque eu pequei de novo. E muitas vezes nós nos sentimos assim, sujos, incapazes, esperando que Deus chegue para você e passe a mão na sua cabeça e fale: meu filho, você consegue. E Deus não faz isso. Deus fala assim: levante-se. Ah, Senhor, eu estou cansado, eu estou triste. Levante-se. Ah, Senhor, eu estou doente. Levante-se. Ah, Senhor, eu não consigo. Levante-se. Sabe que isso nos ensina? Que nós não precisamos ficar em autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, ó vida, ó céus. Lembra disso? Não, meu irmão. Levante-se. Levante-se, cumpra a sua missão. Levanta-se e cumpra a grande comissão. Levante-se e vá adorar a Deus. Levante-se e vá comer, vá trabalhar, vá estudar e seja missionário na sua escola, no seu trabalho, mas levante-se. É isso que Deus fala para a gente. Mas para encerrar, e estou encerrando de verdade agora, vou até fechar minha Bíblia. Uma palavra para aqueles que não conhecem a Deus ainda. Eu vou contar uma história aqui, que é uma história real, não é minha essa história. Essa é a história de uma irmãzinha. E essa irmãzinha era uma senhora muito católica, que ia para as missas todos os domingos, que dava o seu dízimo. Mas mesmo naquela vida, aquela irmãzinha, ela sentia um vazio no seu coração, como se ela estivesse em trevas. E um dia, morando no interior do Brasil, desse Brasilzão aí afora, essa irmãzinha, com uma boa interiorana, sentou-se na sua cadeirinha na porta da sua casa. E ela ouviu de longe uma cantoria de uma igreja. Não sei qual o nome, não sei qual era a música,
não sei qual era a letra, mas era um hino. Ela ouvia um hino. Tipo esse aqui. Quantas bênçãos são. E aquele hino foi entrando nela, na mente, no coração. E ela sentiu um desejo incrível de conhecer a Deus com aquela música. Mas o tempo passou. E ela não sabia o que fazer com aquele desejo. E um dia ela estava na missa, sentadinha na sua cadeirinha ali, no seu banquinho, e ela começou a chorar e orar a Deus. E a oração dela, repetidamente, era assim: Senhor, tira as trevas do meu coração. Senhor, tira as trevas do meu coração. E em lágrimas, essa senhorinha, essa irmãzinha, continuava repetindo: Senhor, tira as trevas do meu coração. Senhor, tira as trevas do meu coração. Ela foi embora. Um dia ela resolveu procurar essa igrejinha onde ela ouviu essa música tão linda. E ela achou a igrejinha. E foi até a igrejinha. E lá o pastor da igreja pregou o evangelho, pregou o arrependimento. E essa irmãzinha foi convertida a Cristo. E ela começou a servir a Cristo com alegria. Mas os anos passaram. E um belo dia, essa irmãzinha foi acometida por um câncer que tomou todo o seu corpo. Já nos finais de sua vida, ela foi visitada pelo seu pastor. Mal conseguia se mexer na cama de tantas dores que sentia. E o seu pastor fez uma pergunta para ela: irmã, quando a noite vem e tudo fica escuro e você fica só, você não tem medo? Sabe qual foi a resposta dessa irmãzinha? Aprenda com ela. Pastor, eu não sei o que é sentir medo, porque Deus tirou as trevas do meu coração. E você? Seu coração está em trevas? Faça uma análise sincera do seu coração. Seu coração está em trevas? Se o seu coração está em trevas, faça igual essa irmãzinha. Peça: Senhor, tire as trevas do meu coração. Pai querido, toda honra, toda glória seja ao Senhor. Muito obrigado, porque um dia o Senhor tirou as trevas do meu coração. Mas quantas pessoas ainda andam nas trevas, não te conhecem, não sabem qual será o seu futuro, não têm esperança, a viva esperança que Pedro fala. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. E tenha misericórdia de nós para que possamos nos levantar de onde nós estamos sentados, para anunciar para essas pessoas que Tu és a luz do mundo. Não permita, Senhor, que nós gastemos as nossas vidas com bobagens, com preocupações vãs, mas que possamos nos levantar e cumprir a nossa missão, que é Te glorificar, falando do Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem. Assim como o Seu amor invadiu o nosso coração, que Ele possa invadir a vida dos nossos queridos que não Te conhecem. Parentes, amigos, irmãos, desconhecidos, pais, não importa, Senhor, o Senhor sabe, mas nos dá força para que possamos nos levantar, ó Pai. Não ficarmos sentados na nossa cadeira, com pena de nós mesmos. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e cuida de nós. Em nome de Jesus.
Amém.